Eu sou o Marcos, Márcia, temos 8 anos de casados 4 filhos, e vivenciamos o 19º Encontro de Casais com Cristo na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E estamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para juntos partilharmos sobre o Santo Evangelho. Mas antes, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E assim, juntos e reunidos, vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes então: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue quem lhe revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Eu também lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não dominarão sobre ela. Eu darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Então ordenou os discípulos não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós aqui vamos professarmos, junto com Pedro, assim, que professou a sua fé, nós vamos professar a nossa fé também em Jesus. Nós vemos que Jesus percorria várias cidades, vários locais e arrastava uma multidão consigo. E aquela multidão eram várias pessoas que tinham recebido milagres, que tinham testemunhado milagres, que tinham se convertido pela palavra de Deus, que tinham escutado. E a palavra não tinha só entrado aqui e saído aqui. A palavra tinha entrado aqui e vindo para cá, para o coração. Se converteram, quiseram caminhar com Jesus Cristo. E nós vemos que Jesus fica curioso, Fica curioso e pergunta para os seus discípulos sobre quem as pessoas dizem que ele é. Os discípulos, dizem: bom, eles dizem que tu és João Batista, que tu és Jeremias, Elias ou algum dos outros profetas. Jesus fica perplexo, fica triste, porque mesmo as pessoas estando caminhando com ele, mesmo as pessoas estando escutando a palavra de Deus todos os dias, mesmo as pessoas vendo com seus próprios olhos o milagre acontecer, testemunhando a graça, mesmo assim as pessoas não conheciam Jesus. Não sabiam quem ele era, não sabiam qual era a sua missão aqui na terra. As pessoas não conheciam. E Jesus queria saber se o mesmo pensamento que aquela multidão tinha era o mesmo pensamento dos discípulos. E ele pergunta: e vocês? Quem pensam que eu sou?
É nesse momento que nós vemos bem claro uma pessoa que está cheia de Deus, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, uma pessoa que não tem medo de falar, não tem medo de professar a sua fé, uma pessoa que carrega no peito realmente que é seguidor de Jesus. Quando Pedro diz assim: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue quem te revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Não foi necessário ninguém chegar e bater no ombro aqui de Pedro e mostrar: ó, aquele dali é o nosso Salvador, aquele dali é o Messias que foi enviado para nos salvar. Não é necessário. Quando nós abrimos nosso coração de verdade, nós abrimos os nossos olhos e nós vemos a graça acontecer diante de nós. Pedro viu, Pedro sentiu, Pedro testemunhou e Pedro professou a sua fé em Cristo. Quando ele falou sem medo, sem hesitar e gritando para todo mundo escutar: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele nos convida a fazermos isso todos os dias, sem temer, sem ficarmos amedrontados, sem termos vergonha. E é sobre essa pedra, né, que Jesus nos chama a professar a nossa fé. Assim como Pedro professou a fé dele, né, Jesus quer que a gente faça o mesmo. Professe a nossa fé nele, que nós venhamos a acreditar realmente que ele é o nosso Salvador, que ele sempre está conosco. Infelizmente, nem todos nós que vivemos de caminhada acreditamos que Jesus é realmente o Salvador. Infelizmente. Sabe por quê? Porque na hora da dificuldade, da aflição, dos problemas, a gente esquece, acha que Deus não está com a gente. E é ao contrário. É nessas horas mais difíceis que nós temos que professar a nossa fé. Porque Pedro teve a oportunidade de estar ao lado de Jesus, de conhecê-lo, de ver todos os prodígios e milagres. E nós só temos a palavra de Deus e a nossa fé, que é o que vai nos sustentar. Para quando chegar o dia que ele voltar, a gente o reconhecer. Nós só vamos o reconhecer se nós estivermos ligados a Ele. E como é que nós vamos estar ligados a Ele? Ligados à palavra e cumprindo todos os seus mandamentos, todos os seus ensinamentos, né? Por isso que ele diz, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por quê? Porque é sobre a fé. Ele está falando aqui é da fé. Porque nós só conseguimos alcançar outros discípulos, outros missionários, através da nossa fé, através do nosso exemplo. Não adianta eu falar e não acreditar. Eu preciso acreditar. E foi isso que Pedro fez, professando a fé dele, acreditando em Jesus. E ele disse, né? Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Por quê? Porque quanto mais próximos de Deus, mais próximos do reino dos céus. Quanto mais distante dele, mais distante nós ficamos do reino. E o que nos leva a estar em unidade com Deus é a palavra dele. É a gente estar com intimidade com Deus. Essa intimidade nos leva a estar mais próximo dele. Aí Jesus, quando fala isso, né, ele dá as chaves do reino dos céus. A chave do reino dos céus é a palavra. É essa palavra aqui que a gente tem, que a gente vai se fortificar e se fortalecer. Aí Jesus diz assim, né, vocês não digam a ninguém, né? Lá no finalzinho ele diz,
Então lhes ordenou que não dissessem a ninguém que o Messias era ele. Por quê? Porque Jesus, ele quer que cada um de nós tenha essa intimidade com ele. Nós somos chamados a ser esses apóstolos, nós somos chamados a ser esses missionários, a professar nossa fé em Cristo. Certo? Mas Jesus pede que a gente não fale para que a outra pessoa sinta a necessidade de ter essa intimidade com Deus. Porque a fé verdadeira vem daquele que tem essa intimidade. Eu não vou acreditar só porque o Marcos está me falando, não. Eu preciso ter a minha fé, crer naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou vivendo. Jesus nos chama a ter essa fé de Pedro, professar a nossa fé e passar ela adiante, mas de forma diferente, dando exemplo, dando testemunho, porque a fé é de cada um. Eu tenho a minha, o Marquinhos tem a dele, a minha pode ser grande, a dele pode ser pequena, a minha pode ser pequena, ou vice-versa. Mas Jesus quer que nós tenhamos a intimidade com Ele. Por isso Ele pede para que não digam, para que cada um de nós possa ter esse encontro pessoal com Ele. E Ele nos chama hoje a fazer isso. E assim, né, para poder a gente complementar, o Senhor nos deixou um presente. O presente quando Ele disse para Pedro, né, que estava dando a chave do reino dos céus, né? Esse presente Ele deu para que Pedro não guardasse para si, mas que fosse partilhado entre os irmãos. Que está a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. O Senhor nos deixou a chave, entregou para Pedro e Pedro partilhou entre os irmãos. Então, meus irmãos, nós é quem decidimos se nós vamos se ligar, né, às coisas de Deus, se nós vamos nos prender às coisas de Deus, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos motiva, aquilo que nos dá a certeza de seguirmos em frente, ou se nós vamos nos desligar do reino dos céus. Como é que eu vou me desligar do reino do céu? A partir do momento quando eu vou desagradar a Deus, a partir do momento que eu deixo de ser cristão, deixo de seguir Jesus e coloco outras coisas na frente, onde eu digo, né, que Jesus é importante para mim, mas essa coisa aqui é mais importante no momento. Então, automaticamente eu estou me desligando, porque eu estou me prendendo às coisas do mundo e deixando de conseguir o tesouro, o prêmio valioso, né, que é a vida eterna, o reino dos céus para cada um de nós. Então, meus irmãos, aqui fica a mensagem, né, e o presente. O presente o Senhor já nos deixou, né, está aqui. A chave do reino dos céus, né, que nós possamos assim, né, termos curiosidade, para que nós possamos testemunhar, que nós possamos assim, pegar essa chave, abrir e usar a nossa curiosidade, né, para podermos estudar e vivenciar, se colocar na história realmente e sentir o quanto Deus foi grandioso e quanto Ele se doou para nos salvar. Que nós possamos professar a nossa fé com toda a autoridade que Pedro professou a dele. Que hoje nós estamos sendo chamados a isto, a professar a nossa fé. Se eu acredito realmente em Deus, eu não vou ter vergonha de falar o nome dele, eu não vou ter vergonha de convidar uma pessoa para participar comigo de qualquer momento que seja na igreja, seja na minha casa, num texto, eu não vou ter vergonha. Porque nós que professamos a nossa fé, não temos vergonha de Deus, não. E assim, né, para encerrar esse momento, né, essa nossa profissão de fé, nada que melhor do que nós rezarmos, né, a nossa profissão de fé, o nosso credo, né, encerrando esse momento. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e vamos juntos professar a nossa fé. Tchau, tchau.